Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, consoante a hora que nos estejam a ouvir. Eu esta semana tropecei num site de uma igreja, o qual o slogan era viver pela fé, ser conhecido pelo amor e ser uma voz de esperança. E estas três frases ficaram-me na cabeça e andei aqui a pensar para comigo o que é que seria desconstruir estas três frases e fazer uma aplicação pessoal acerca das mesmas. Então, o que é que, à luz da Bíblia, o que é viver pela fé? Em Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é um fundamento na nossa vida, daquilo que nós esperamos, a prova daquilo que não vemos. Ou seja, eu acredito e tenho a prova através da fé que aquilo em que eu acredito em Deus vai acontecer. É fé. Em Hebreus 11:1, o fundamento é Cristo. A nossa fé está fundamentada nele e com ele. Olhamos, pois, para Jesus, ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa, o qual, pela alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz, aceitando a humilhação, vindo a sentar-se no lugar de maior honra à direita do trono de Deus. Hebreus 12:2. O nosso fundamento é Cristo, ou seja, a nossa fé é um fundamento. Um fundamento em quem? Em Cristo. Em Efésios, e eu vou ler vários versículos, porque a Bíblia fala muito melhor do que eu. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, vemos aqui que a fé é um fundamento em Cristo e é um dom de Deus. Deus deu-nos este dom de termos fé a partir do momento em que o aceitamos no nosso coração como Senhor e Salvador das nossas vidas. Este é um dom que Deus coloca no nosso coração, o dom da fé. Depois, ser conhecido pelo amor. Em João capítulo 13, versículo 35, diz assim: Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, a frase ser conhecido não é algo que nós impomos ou demonstramos, é algo que os outros reconhecem em nós. Ou seja, é através do nosso testemunho, é através da nossa postura, é através da nossa forma de estar e de agir para com os outros que somos conhecidos pelo amor. Nisto conhecerão quem? Os outros, que somos discípulos do Senhor, se nos amarmos uns aos outros. E quando aqui fala se nos amarmos uns aos outros, Jesus estava a falar para os seus discípulos. Mas nós devemos também demonstrar este amor para com todos. Devemos tratar. Eu costumo ter uma frase que é: faz aos outros aquilo que tu gostavas que te fizessem a ti. Mas depois eu aplico-a de uma forma diferente, que é: trata os outros da forma como tu gostavas de ser tratado. Se gostavas de ser tratado em amor, trata os outros com amor. E aí serás conhecido pelo amor com que tratas os outros. É aqui um trocadilho, mas que funciona. Em 1 Coríntios, falando um bocado de amor, o capítulo de excelência que fala sobre o amor é 1 Coríntios 13, 4 e 8. E hoje eu não gostava de me alongar muito. E diz assim: o amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, aqui estão todas as características de
amor e as quais devemos demonstrar estas características de amor para com os outros, para que haja um reconhecimento de amor, ser conhecido pelo amor, haja um reconhecimento da parte dos outros em que realmente o amor de Deus está na nossa vida. Depois, a frase ser uma voz de esperança. E aqui eu passei mais algum tempo a meditar o que é que hoje em dia a palavra esperança quer dizer. Visto que estamos neste período, esperemos nós, não é? Pós-Covid, ainda com alguns casos, mas querendo Deus iremos recuperar. Mas eu fui à procura nos vários dicionários online o que é que significa esperança. Por exemplo, na Infopídia diz assim: a esperança é simbolizada por uma âncora que induz a vontade de confiar na bondade e na omnipotência divinas e a esperar na vida eterna pelos méritos de Cristo. Engraçado, não é? Um dicionário online que fala em esperar na vida eterna pelos os méritos de Cristo. Mas o fazerem a aplicação que a esperança é uma âncora realmente está ligado, julgo eu, intimamente à fé. E vamos ver aqui mais à frente. Porque esta âncora que é Cristo na nossa vida, se esperamos em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, bem esperamos, não é? Por exemplo, no dicionário Primberan, diz assim o significado de esperança: disposição do espírito que induz a esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder. Ou seja, é uma disposição nossa o esperarmos em Cristo e sermos esta voz desta esperança para as pessoas que não têm neste momento. As pessoas que apenas vivem amarguradas e vivem inundadas por este chorreio de notícias negativas todos os dias. Isso não é o Covid, é um incêndio. Isso não é um incêndio, é uma cheia. Se não é uma cheia, é algo que aconteceu do outro lado do mundo, ou é um terremoto. E somos inundados de notícias de uma falta de esperança, de uma falta de amor, de uma falta de paz, que isto não é viver, isto é quase como sobreviver, parece que nos falta o ar. E nós devemos ser esta voz de esperança, em que, em Cristo, podemos ter esta paz, podemos ter amor, podemos ter alegria. Na Wikipédia, o significado também é muito interessante. E diz assim, o significado de esperança. Diz que a esperança requer uma certa perseverança. Acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. O sentido de crença deste sentimento o aproxima muito dos significados atribuídos à fé. Muito interessante. A esperança requer uma certa perseverança. Ou seja, se eu espero algo, e estamos aqui a falar, esperar algo em Deus, se eu não persevero naquilo que espero, então a minha esperança desvanece. Então devemos ser perseverantes, devemos ser, uma palavra que está muito em moda, resilientes, ter a capacidade de resistir, esperando em Cristo que, através da nossa fé, as coisas que esperamos em Deus, elas vão acontecer. Amém? Que estes tempos vão passar, que pela graça de Deus já nos vamos reunir no domingo, reunimos-nos na quarta-feira. E em 1 Coríntios 13, para terminar, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Então, nesta manhã, tarde ou noite, penso um pouco no significado de viver pela fé,
ser conhecido pelo amor e ser uma voz de esperança. Eu gostava de deixar estas 3 frases e estes pequenos pensamentos convosco nesta manhã e que possam ter um bom dia. E lembrem-se, a nossa esperança está no Senhor, mas o maior sentimento destes todos é o amor. Sermos conhecidos por este amor de Deus. Amém? Deus ricamente vos abençoe.